livro de Salmos, Salmo 46, irmãos. É um cântico, né? Vamos ler. Tem por título aqui A Fé Perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor Mor, entre os filhos de Corá. Vou ler aqui, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que o monte se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra os arcos e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez em Tua presença, para Te agradecer, Senhor, e Te pedir que o Senhor venha falar conosco esta noite, que o Senhor venha nos dar da Tua unção para que possamos falar da forma que o Senhor quer, meu Pai. Venha ser conosco, é o que eu Te peço, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, hoje vamos falar da grandeza do nosso Deus. Neste salmo aqui, ele fala um pouco, né? Então vamos meditar um pouco da grandeza do nosso Deus. Versículo 1, no versículo 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é apresentado como refúgio, né? Abrigo seguro. Quem aqui tem esse Deus? Então, se você tem esse Deus, você tem um lugar seguro, você tem um abrigo, né, irmãos? Fortaleza, né? Aqui fala também que Deus é nossa fortaleza, é um lugar inacessível ao inimigo. Então, quem está numa fortaleza, está num lugar onde o inimigo não tem poder para entrar, né? O inimigo não pode penetrar, porque você está protegido por essa fortaleza. Então, assim é Deus em nossa vida, né? Socorro bem presente. Então, Deus também é socorro bem presente. É auxílio imediato, não distante. Então, isso quer dizer que o nosso Deus está do nosso lado, né? Então, na verdade, o Espírito Santo de Deus já está em nós, né? Está dentro de nós, mas Ele está sempre nos auxiliando, né, irmãos? Então, na hora que precisarmos, só clamar por Ele, que Ele está ali para nos dar vitória, né? Sabemos que as lutas, elas são grandes, mas sabemos que o nosso Deus do nosso lado, nós somos mais que vencedores, né, irmãos? No versículo 2, diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, né? A terra e os montes simbolizam estabilidade. Se até o que parece firme desmorona, o crente não deve temer, né? Se até o que parece ser bem firme diante de Deus ele se treme, ele se desmorona, então nós que somos cristãos, que temos Deus do nosso lado, não podemos temer a coisa alguma, porque sabemos que o nosso Deus, Ele está do nosso lado, nos dando força, nos fortalecendo a cada dia mais. Bem? No versículo 3, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, as águas agitadas representam coisas e ameaças, né? Representam coisas e ameaças, caos e ameaças. Mas diante da desordem e violência, Deus continua soberano. Então, em todas as coisas, irmãos, não importa o que esteja passando nas nossas vidas, né, na sua vida,
sabemos que Deus ele está no controle de tudo, né? Este mundo, né, a gente vê falar de guerra, de rumores de guerra, tribulação, levante contra os servos do Senhor, perseguição contra o povo de Deus, mas sabemos que Deus está no controle, né? Quando Deus quiser dar um basta nisso, ele vai dar, né? Sabemos que Deus, ele é poderoso para isso, né, irmãos? Então, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Jerusalém não tinha grande rio natural. Aqui é simbolicamente o espiritual. Então, o rio representa a presença de Deus, né? Provisão divina, o Espírito Santo. Então, aqui representa, né? Este rio é Deus em nossas vidas. Este rio representa Deus em nossas vidas. Representa a provisão divina em nossas vidas. Porque às vezes, irmão, acontece coisa em nossas vidas, né? As lutas é tão grandes. Às vezes passamos por um vale e às vezes pensamos, Senhor, não vai ter jeito. Mas sabemos que logo imediato o Senhor abre uma porta e tudo dá certo. Né, irmãos? Então o cristão que confia no Senhor, ele nunca é frustrado. Né? Então temos esse Deus que vela por nós. Então aqui no versículo 5, irmãos, diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. A segurança da cidade não está nos muros, mas na presença de Deus. No romper da manhã, no romper da manhã, indica livramento após noite de aflição. Então, após um dia ou noite de aflição, sabemos que logo pela manhã o Senhor vai nos dar o refrigério, né? Porque estamos com Ele, né? Às vezes a tempestade é grande, né? As lutas são grandes, mas sabemos que na manhã o Senhor vai nos dar a vitória, né? Porque o nosso Deus, Ele é grande e Ele vela pelo seu e Ele cuida dos seus, né, irmãos? No versículo 6, irmãos, diz assim: as nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O poder humano se agita, mas basta a voz de Deus para tudo se desfazer. Então sabemos que o homem, irmãos, eles querem ser bom, né? Eles querem ser melhor do que Deus. Eles inventam tanta coisa, né, irmãos, para querer descaracterizar o cristão, né? Querer que o cristão venha ser envergonhado. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é maior. Se o nosso Senhor Deus quiser, né, irmãos, Ele faz coisas, Ele cala a boca desse filho do diabo bem rapidinho. Sabemos que o diabo, irmão, ele é sujo. Ele levanta pessoas para vir atacar o servo do Senhor. Então sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Então se nós clamarmos por Ele, Ele vai estar do nosso lado para nos defender. Amém? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, o Deus guerreiro, comandante celestial. Então esse é o Deus que nós servimos, né, irmãos? É Deus guerreiro, comandante celestial. Então sabemos que Ele manda anjos ao nosso respeito. A palavra do Senhor diz que Ele manda anjos ao nosso respeito para nos livrar de todo mal. Então quem está com Ele, irmãos, está seguro. Sabemos que as lutas vai vir, né? Mas sabemos que a vitória é certa, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Né? Deus de Jacó, Deus da aliança, fiel, mesmo nós sendo fracos, o nosso Deus, Ele permanece fiel. Né? Então, aqui no versículo 8 diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Convite para observar o agir poderoso de Deus na história. Então a Bíblia conta, né, irmãos, sobre a história do nosso Deus. Que nós venhamos meditar no que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do nosso Deus. Né, que não há guerra perdida, né, não há número, né, irmãos, que Ele não possa vencer. Se levantavam nação contra os filhos do Senhor, contra os ungidos de Deus. Muitas nações se levantavam aí com quantidade pouca de soldados, né? O povo de Deus saía vencedor, porque estava confiante no nosso Deus, porque estavam direcionados pelo nosso Deus. Então, irmãos, nós viemos deixar o nosso Deus nos direcionar, né, para que nós possamos vencer as adversidades. Amém? No versículo 9, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus tem poder para encerrar conflitos e destruir armas. Então, o nosso Deus, Ele tem poder para isso, né, irmãos? Para encerrar guerras, né, e destruir armas. Então, não importa que arma seja. O nosso Deus, Ele tem poder para aniquilar tudo, né, irmãos? Mas sabemos que Ele é amor, né, irmãos?
Sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas a palavra do Senhor diz também que ele é fogo consumidor, né? Então, sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso e somos vitoriosos porque temos ele do nosso lado. O versículo 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vemos aqui, irmãos, que o versículo 7 e o versículo 11, ele se repete, né? Repetição reforça a mensagem central. Deus está presente, Deus protege e Deus governa. Então, irmãos, ele sempre está do nosso lado, ele nos protege e ele nos governa, né? Que nós venhamos deixar que o nosso Deus nos governe. Amém? Então, irmãos, o Salmo 46 não é apenas um cântico de confiança, é uma declaração teológica profunda sobre quem Deus é em tempos de instabilidade, de instabilidade. Ele revela 3 grandes verdades que sustentam a fé do povo de Deus em qualquer geração. Deus é suficiente quando tudo falha. O salmista começa declarando que Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Isso mostra que nossa segurança não depende da estabilidade da terra, da calmaria das águas ou da paz entre as nações. A estrutura natural, ela falha. A estabilidade social treme. E o cenário político se agita. Deus permanece inabalável. Então o nosso Deus, irmão, ele permanece inabalável. A grande lição é que a fé bíblica não nega o caos, mas afirma a soberania de Deus acima dele. Então o nosso Deus, ele é soberano, né, irmãos? Ele está acima de tudo. Ele está acima de qualquer cenário político. Não é porque hoje, irmãos, o povo de Deus tem sido muito afligido, afrontado aqui mesmo no nosso país. Então sabemos que o Senhor, ele vai agir por nós, né? E sabemos que tudo acontece só até onde ele quer, né? Até onde ele quer. Às vezes acontece também para que venha provar o seu povo, para ver se o seu povo realmente consegue passar por as adversidades, né? Às vezes sem murmurar, sem falar, né? Sem maldizer o nosso Deus, né? Mas sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso e quando ele quiser, o cenário vai mudar, né, irmãos? Então a presença de Deus é a verdadeira segurança. O centro do salmo está no versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. A segurança da cidade não estava em seus muros, mas na presença divina. Isso aponta para uma verdade espiritual maior. No Antigo Testamento, Deus no meio de Jerusalém. No Novo Testamento, Deus no meio da igreja. No crente, o Espírito Santo habitando interiormente. Então, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós, né? A estabilidade espiritual não vem da ausência das lutas, mas da presença de Deus nas lutas, né? Então, sabemos que o Senhor, ele passa conosco nas lutas. Então é por isso que nós venceremos, irmãos. Por isso que nós vamos vencer as adversidades, porque o nosso Deus, ele está conosco. Então ele vai nos fortalecendo e nós vamos vencendo. Amém? Deus governa sobre as nações. O versículo 6 a 9 mostra nações se embravecendo e reinos se movendo. Isso descreve instabilidade global. Porém, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Uma única palavra de Deus é suficiente para desfazer o poder humano, né? Então, o nosso Deus, ele é muito poderoso, né? Uma palavra dele desfaz o poder humano, né? E o homem em si, ele quer ser muito poderoso, mas não sabendo que o nosso Deus é muito superior, né, irmãos? Amém? Nosso Deus, ele é grande, né, irmãos? O Salmo nos lembra que Deus controla guerras, Deus limita o mal, Deus tem a palavra final na história. Nada está fora do seu domínio. Então o nosso Deus, ele domina sobre tudo, né, irmãos? O domínio dele é sobre tudo. O chamado ao silêncio da fé. Aquietai-vos não é apenas descansar, é parar de lutar no braço da carne e reconhecer que Deus é. O Senhor peleja por vós e vos calareis. Então, irmãos, o que nós temos que fazer quando nós entregamos algo na mão do Senhor? Temos que orarmos, confiarmos e esperarmos, né? São esses 3 passos que temos que fazer. Muita gente ora, né, irmãos, confia, né? Até confia, mas quer tomar a frente, quer ajudar Deus a fazer, né? Não, então aqui é orar, confiar e esperar no agir de Deus. Porque o agir de Deus, irmãos, não é no nosso tempo, né?
não está na nossa vontade, é de acordo com a vontade dele. Então, que nós venhamos esperar no nosso Senhor e confiar que Ele vai fazer na hora certa. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você está passando, mas sei que o nosso Deus, Ele vai agir, né? Mas às vezes não é, né? Porque nós somos muito imediatistas, né, irmãos? Queremos para ontem, né? Mas Deus, Ele faz conforme o querer dEle, na hora que Ele quer. Amém? Então, a repetição que fortalece a confiança, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus é pessoal, Deus de Jacó, Deus é presente, está conosco, e Deus é protetor, Ele é refúgio. Ele é transcendente e ao mesmo tempo próximo. Aleluia, Senhor, Tu és grande. Então, irmãos, o Salmo 46 nos ensina que nossa paz não depende da ausência de problemas. Nossa segurança não está em estruturas humanas. Nossa esperança não está em governo ou sistema. Nossa confiança está no Deus que nunca perde o controle. Mesmo que a terra se abale, quem está firmado em Deus permanece firme. Então, meus irmãos, quem está em Deus, né, permanece firme em todas as circunstâncias. Então, as provas vêm, as lutas vêm, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é maior. E sabemos que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. E não há nada, né, que o mundo queira lançar contra o servo do Senhor, que o Senhor não possa lançar por terra, né, irmão?